paz do Senhor Jesus, aos queridos irmãos e aos nossos diletos e caros amigos, que mais uma vez estão aqui juntamente conosco para uma breve e simples meditação da palavra do nosso Deus. Eu quero já de antemão desejar um bom dia, no caso também uma boa tarde e uma boa noite, porque eu sei que de muitas partes, do mundo, os irmãos estão nos ouvindo através da internet. Por exemplo, aqui na Alemanha estamos 5 horas à frente. Então, enquanto aqui é de manhã, aí no Brasil ainda é de noite, e assim sucessivamente. Eu quero aqui fazer um apelo aos queridos irmãos, para que não sejam habituados a somente a ouvir mensagens, ouvir pregações de quem quer que seja, mas que dediquem também tempo para a leitura da palavra de Deus, pois ela é a nossa regra de fé, a nossa regra de conduta, ela é quem nos concede um escudo de defesa contra falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos costumes que têm surgido no meio do povo de Deus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso quer dizer que nós somos justificados. E se nós lermos o Salmo 1, lá tem um versículo que diz assim, que o prazer do justo está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Por isso, faço este apelo. Tire tempo para ler a palavra de Deus. Se você acorda já atrasado para sair para o trabalho, não tem tempo, chega em casa cansado, a esposa, me ajuda aqui com o Juninho. É um exemplo. Aí passa o dia e você não teve contato, não ouviu a voz do teu Deus através da sua palavra. Só que o salmista fala de dia e de noite. Então, se você não pôde de dia, você pode então mudar de dia ou à noite. Então, antes de se deitar, é até melhor você ler a palavra de Deus antes de se deitar, porque é a última informação que você coloca na sua mente, entendeu? Isso é muito bom também para aqueles irmãos que estudam e que têm que fazer provas, testes. Estude bastante, mas o resumo do teu estudo, faça à noite antes de se deitar. E que isso seja a última coisa que você põe na tua mente. Deita, dorme. No outro dia, esquece que existe livro, esquece que existe caderno e vai para a escola fazer o seu teste, a sua prova. Depois você me conta o resultado. E assim sucede com a palavra do nosso Deus, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, irmãos. A cada dia surge uma nova doutrina, uma nova religião, um novo sistema evangélico, uma nova teologia, podemos assim dizer, e que muitas, na verdade, não são teologias, são teorias. Por exemplo, a da prosperidade. Eu não chamaria teologia da prosperidade, chamaria teoria da prosperidade. Até porque se nós formos ler na palavra de Deus, nós vamos ver que quem requereu adoração em troca de bens não foi o Senhor Jesus. Não foi o Senhor Jesus quem disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Está lá em Mateus capítulo 4. Leia lá e você vai ver quem foi que disse isso. E nós sabemos que o propósito da vinda do Senhor Jesus ao mundo foi para buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele veio para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus, veio para perdoar os nossos pecados. Aqui em Tito, capítulo 2, tem um versículo interessante que diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. E este conceito tem sido perdido no meio do povo, tudo em virtude de ensinamentos não corretos, ensinamentos que às vezes parecem certos. Mas está tirando da Bíblia.
Mas e a interpretação? E o contexto? E o texto? Com qual finalidade isso está sendo aplicado? Então, nós precisamos buscar mais da palavra de Deus para termos defesa. Não somente para nos defender, mas também para conhecermos mais a vontade do nosso Deus para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Se usa muito falar a palavra para o teu enlevo espiritual. Então, leia a Bíblia constantemente. Procure ler todos os dias. O ideal, se pudéssemos cumprir como o salmista, de dia e de noite, meditar na sua lei e com prazer. Não lê por obrigação, porque o pastor pediu, porque o professor de escola dominical vai te cobrar a lição, não. Leia com prazer, porque o salmista diz que o justo antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então tenha prazer em ler a lei do Senhor. Nós queremos ler hoje aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Diz assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo escreveu aos Coríntios. Sabemos que na época de Paulo, a cidade de Corinto era uma das cidades mais prósperas da Grécia, né? E a igreja de Corinto era formada por judeus. Tinham muitos judeus na igreja, mas na sua maioria eram gentios. E tudo leva a crer que a maioria desses gentios seriam gregos, porque Corinto situava na Grécia, né? E me chamou muito a atenção, porque Paulo, nessa carta, ele exorta os coríntios acerca da doutrina. Eles praticavam pecados, mas a consciência deles não acusava. Pecados graves que para eles eram coisas normais. Os irmãos depois leem o livro de 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, para estarem mais informados acerca da condição espiritual daquela igreja. E o interessante é que, apesar de todos esses erros, haviam a manifestação dos 9 dons ali naquela igreja. Deus batizava com o Espírito Santo e operava maravilha, tinha profecia, mas eles faziam tudo desordenadamente por falta de ensinamento e por falta de doutrina. E, por falar em doutrina, haviam alguns que estavam também pervertendo a fé dos cristãos com falsos ensinamentos, misturando filosofias, misturando sabedoria humana, sabedoria do mundo com as coisas de Deus. Nós podemos ver isso bem claro na versão da Bíblia em alemão. É uma versão que eu tenho aqui, é um Novo Testamento de evangelismo chamado Die große Entdeckung, a grande descoberta. E a tradução aqui é baseada na tradução Hoffnung für alle, Esperança para Todos, que também é uma Bíblia de evangelismo. Nós já estivemos comentando sobre esta Bíblia aqui. Tem uma linguagem muito boa, muito diferente a tradução do português. Por exemplo, nós lemos aqui em português que diz assim: porque os judeus pedem sinal. Ok. Aqui já diz assim: die Juden wollen Wunder sehen. Os judeus querem ver maravilhas, querem ver prodígios, querem ver sinais. E eu creio que aqui Paulo estivesse se referindo também aos judeus da igreja, porque a igreja era composta por judeus e gentios, que na sua maioria certamente seriam gregos. Então eles queriam ver sinais, eles queriam ver maravilhas. E não é isso que acontece em nossos dias. Tem crente no nosso dia ou nos nossos dias hoje que só creem se vêem sinais, se vêem prodígios. E, infelizmente, muitos pregadores, muitos, vamos usar o termo, pastores, é até chato falar isso, mas exploram esse lado das pessoas e muitos vêm até com sinais, com prodígios, com maravilhas, muitas das vezes até falsos, de mentira,
para enganar, porque ele sabe que isso vai atrair o povo. E como se tratava dos judeus aqui religiosos, podemos aplicar isso para os nossos dias. Existem muitas igrejas, muitos trabalhos, muitas obras que se dizem evangélicas voltadas somente para as maravilhas, para a cura, porque é o que o povo procura. Não é diferente dos dias de Paulo. Aí surge aquela pergunta: estamos em uma pandemia danada que está matando muita gente no mundo inteiro, muita gente enfermo. E eu, particularmente, ainda não ouvi dizer que esses pregadores de maravilhas, de milagre, de cura, tenham curado alguém do Covid-19. Aliás, fecharam também as suas igrejas. Muitas igrejas foram fechadas. E muita gente que são ensinadas a crer nesse tipo de doutrina, esse tipo de condução da obra de Deus, estão até mesmo escandalizadas. Por quê? Não firmaram a sua fé em Cristo, firmaram a sua fé no homem. Não estudaram a palavra de Deus para terem defesa. Continua dizendo aqui na Bíblia em alemão. Und die Griechen suchen die Antwort auf ihre Fragen in der Philosophie. Naquela época, os gregos buscavam as respostas para os seus questionamentos, para as suas questões, para as suas perguntas, para as suas interrogações na filosofia. E a igreja era cheia de gregos. Tinha gente de outros povos, de outras tribos também. Mas, veja bem, buscar resposta para os seus questionamentos. Que tipo de questionamento? Vamos voltar isso para os nossos dias. Qual é o teu questionamento? Quais são as suas dúvidas com respeito ao reino de Deus, por exemplo, com respeito à obra de Deus? Você entende aquilo que você lê? Quais são as suas dúvidas? E onde você vai buscar resposta para esses questionamentos? Devemos buscá-la na palavra de Deus. Devemos buscá-la em Cristo Jesus. Paulo diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Em uma outra ocasião, ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. E aí entra uma outra aplicação para os nossos dias. Não quero aqui denegrir a imagem de ninguém. Mas hoje em dia, irmãos, o Evangelho tem sido muito transformado. O modo de se pregar a palavra de Deus tem se baseado muito em filosofias. Uma certa vez, um de nossos diáconos me disse uma coisa que me deixou assim muito preocupado e, ao mesmo tempo, eu fiquei admirado de ver a visão deste diácono. Hoje, ao invés de se pregar o ensinamento, de se pregar a doutrina, estão apenas transmitindo informação. O Evangelho hoje se tornou uma coisa informal. E o melhor modo das pessoas informar, para cativar, para aprender a maneira das pessoas, são através de filosofias. E Paulo combateu isso na igreja de Corinto. Ah, mas eu estou no Brasil, estou na Alemanha, estou na Espanha, então a sua igreja é composta de vários conceitos, de várias famílias que tiveram criações diferentes, conceitos diferentes, vieram de religiões diferentes, muitos vieram até de religiões mesmo que se dizem evangélicas, de igrejas evangélicas, muitas das vezes sérias, outras menos sérias, umas com doutrina rígida, outras mais liberal, uma com conceitos mais baseados na palavra de Deus e outra mais no conceito humano. E aí vem para uma determinada igreja e fazem aquela mistura. E o pastor tem que ter jogo de cintura para trabalhar com cada um de acordo com a sua visão da palavra de Deus. E nós devemos pregar a palavra de Deus pura,
Nós vimos várias vezes Paulo falando aqui no livro de Coríntios que a pregação dele não constituiu de palavra de sabedoria humana. E isso envolve também o quê? As filosofias, né? As gírias que têm se surgido no meio do povo evangélico. Se prega coisas que estão completamente contrárias ao propósito de Jesus Cristo. Porque mais na frente, Paulo fala aqui, voltamos para a Bíblia em português, mas nós pregamos a Cristo crucificado. E o que significa isso? O que Paulo quis dizer com isso? Eu vou te responder com um hino da harpa cristã, não sei se é o 196 ou 192, que diz assim: o tema do bom pregador é o Calvário. Porque quando se fala de Calvário, se fala de dor, se fala de sofrimento, quando se fala de cruz, se fala de negar-se a si mesmo. O próprio Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Olha aí o evangelho da cruz. Nós pregamos a Cristo crucificado. E hoje não se prega mais, não vou generalizar, mas em sua maioria não se prega mais sobre o pecado, sobre a santidade, sobre o inferno, sobre a condenação, sobre se ter uma vida reta e santa diante de Deus e diante dos homens. Não se prega mais a pureza e a simplicidade do Evangelho. É tudo filosofia, é tudo sensacionalismo. Muitos estão recebendo aquilo que o Senhor Jesus recusou de oferta do diabo. Está lá em Mateus capítulo 4. Ali, se nós lermos o confronto de Jesus com o diabo ali, nós vamos entender que o diabo queria que Jesus se preocupasse com o ventre. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quer dizer, você está com fome, cara. Você ficou aí 40 dias sem comer. Começa o teu ministério pensando no estômago. E o que Paulo fala? Paulo fala de muitos pregadores, né, cujo Deus é o ventre. É o ventre. Pedro vai mais além. Na versão em alemão, 1 Pedro capítulo 5, ele pega muito pesado. Martim Lutero pegou muito pesado mesmo. A Bíblia em português, não estou desfazendo da Bíblia em português, simplesmente comparando as traduções, diz que é para apacentar o rebanho de Deus com temor, não com torpe ganância. Lutero já escreveu que não se trata de se assenhorar no rebanho e ganhar dinheiros em cima do rebanho. E ainda diz, não tendo ganhos vergonhosos à custa do rebanho. E por isso que eu peço para que os irmãos que falam outras línguas leiam a Bíblia também no idioma que você sabe falar. Isso vai ser muito bom para a sua edificação. E é realmente o que acontece hoje. O povo, por falta de conhecimento, está perecendo. Tem uma música evangélica, um hino de um conjunto que eu não me lembro o nome, é bem antigo. Eu tenho mais de 10 anos já esta música. Ela diz assim: perdido na casa do Pai, perdido na casa do Pai. Tem muita gente perdida dentro da casa de Deus por falta de ensinamento, por falta de ser doutrinado, por falta de ser discipulado. Ah, mas eu tenho ouvido as pregações e as mensagens. Tenho ouvido informação ou você está ouvindo a explanação pura e séria da palavra de Deus? A palavra de Deus, irmãos, ao mesmo tempo que ela é doce, ela é um fel. Ao mesmo tempo que ela te alivia, ela te corta, pois é uma espada. E nós precisamos nos adequar à palavra de Deus e não a palavra de Deus ser adequada a nós. E é isto que as filosofias trazem, é isto que os pregadores modernos estão trazendo, e é isso que nós estamos vendo em nossos dias. O povo de Deus perecendo por falta do ensinamento.
Quem dera se estivesse se alimentando do leite, como Paulo disse. Eu vos dei leite para beber, porque vocês não podem com um alimento sólido. É preferível o leite que Paulo deu, né, o melzinho na chupetinha, do que um evangelho informal, um evangelho filosófico, e o que é pior, um evangelho filantrópico, um evangelho científico. Muitos estão descaracterizando os milagres de Deus, tentando encontrar justificativa com causas naturais, com causas científicas. O que significa milagre, irmãos? O que significa um milagre? É uma coisa que, vulgarmente falando, é uma coisa impossível acontecer simplesmente diante dos nossos olhos. Ou conosco, na vida de alguém. E o que é pior, um evangelho monetário. A igreja deixou de ser um organismo vivo e espiritual e passou a ser uma empresa, mais de propriedade privada, uma LTDA. Analisem para ver, 90% das denominações evangélicas, as maiores, as mais conhecidas, as que mais cresceram, estão concentradas em uma família. É triste falar isso, é duro. Eu posso ser até punido e esconjurado por causa disso, mas é a verdade. Eu não vou citar a igreja A, não vou citar a igreja B, entendeu? Mas quem está de olho aberto, quem está atento aos acontecimentos, ao andar desta carruagem, sabe do que eu estou falando. A igreja está passando de pai para filho, não tem mais aqueles concílios para se decidir de Deus quem será o presidente. Ah, não, Deus falou que vai ser o meu filho, mas a igreja toda se uniu para orar para isso e Deus falou com todo mundo ou veio com imposição em cima dos púlpitos? Eu não estou falando de uma denominação, não, irmãos. Analisem, prestem atenção. Prestem atenção. E Paulo continua falando aqui, no versículo 23, que nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Já parou para pensar na profundidade disso? Como disse, a igreja de Corinto era formada por judeus. E Cristo crucificado era escândalo para os judeus. Não só para aqueles que crucificaram Jesus, não só para aqueles que se tornaram perseguidores do Evangelho, mas também para a grande parte daqueles que estavam ainda dentro da igreja. Trazendo isso para os nossos dias, o que isso pode significar? Veja bem, estamos fazendo aqui interpretações alegóricas, tá? Supositivas, nós não estamos aqui afirmando e doutrinando isso. Mas os irmãos não acham uma grande coincidência? O Evangelho da Cruz era escândalo para os judeus. O Evangelho da Cruz, irmãos, tem sido um escândalo para muitos crentes nos nossos dias. Presta bem atenção. Se o pastor começar a pregar sobre pecado, sobre sacrifício, sobre doutrina, sobre comportamentos, sobre atitudes, pregar sobre o inferno, sobre arrebatamento, sobre salvação, sobre condenação, a igreja fica vazia. O que o povo quer é filosofia e uma massagenzinha no seu ego. Não, Deus está contente com você, e Deus gosta, e Deus está te aprovando. Irmãos, cuidado com isso. O tema do bom pregador é o Calvário. Paulo manda lançar sobre Cristo todas as nossas ansiedades. Devemos deixar aos pés da cruz de Cristo
os nossos desejos, nossa ansiedade, os nossos temores. Devemos nos humilhar perante o Senhor, confessar os nossos pecados, nos reconhecer pecador e não ter o nosso ego massageado com a desculpa de que Deus é bonzinho e que Deus vai te dar, Deus vai te abençoar e Deus vai fazer prosperar o seu caminho. Amém, Deus faz isso. Mas presta atenção, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Depois essas coisas aí serão acrescentadas. Deus realmente não nega bem algumas que o temem, como diz o salmista. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E a sabedoria nós adquirimos através da palavra de Deus, não de filosofias. Siga o Evangelho de Cristo crucificado, porque foi na cruz que ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele morreu para que tivéssemos vida, ressuscitou para a nossa justificação. Em Romanos diz que Deus dá prova do seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João também, em sua primeira carta, nos escreve que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Para isso, é preciso que nós creiamos no Evangelho da cruz. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quem eram os gregos? Já pararam para pesquisar sobre os gregos? Os gregos foram um dos 4 maiores impérios que dominaram o mundo. E foram os que mais legados deixaram para a humanidade. Tudo hoje que se fala a respeito da obra de Deus, das palavras que estão sendo usadas em pregações, já observou que os pregadores se recorrem sempre aos gregos? Mas Paulo pregou em língua licaônica. Se nós lermos lá no livro de Esdras, foi feito um púlpito e Esdras pregava. E enquanto Esdras pregava, alguns irmãos traduziam para o aramaico. A Bíblia, nós sabemos que foi escrita em grego, hebraico e aramaico. E por que citamos sempre? Não, porque o grego diz, o grego diz, o grego diz, o grego diz. Porque o grego foi um dos povos que mais contribuíram para a cultura do mundo. O nome igreja, diácono, tem tudo origem no grego. Então se tornou o povo que mais contribuiu para a cultura do mundo, em todas as áreas, ciência, arte, música, filosofia, além da mitologia. Né? E aqui, Paulo diz que o Evangelho da cruz era escândalo para eles. Paulo diz que o Evangelho da cruz era loucura para eles. Vamos corrigir isso aqui. Loucura. Veja bem, as coisas de Deus se entende por fé, se aceita por fé. Mas de acordo com o que você aprende do que seja fé. Se você vem dando ouvidos, vem sendo ensinado e doutrinados por sabedorias, por filosofias, por preceitos e através de conceitos que não são de acordo com a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Tudo vai se tornar loucura para você. É isso. Por isso que Deus fala em Oséias que o meu povo perece por falta de conhecimento. Irmãos, vamos nos voltar mais para o Evangelho da cruz. Vamos nos voltar mais para o Evangelho da palavra revelada, não da palavra informal. Hoje em dia é muita informação, é muita filosofia e estão mexendo com os brilhos, com o ego do povo. Mas, infelizmente, irmãos, isso não produz salvação. É
Por isso que o Senhor Jesus disse que muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque poucos querem dar atenção à genuína palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 2 diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por meio de sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuindo a cada um por sua vontade. Não te desvie do Evangelho da cruz. Não deixe de seguir o Cristo crucificado, que morreu na cruz, ressuscitou, recebeu de Deus todo o poder no céu e na terra, está à sua direita intercedendo por nós. Não se deixe levar por filosofias e informações. Siga o Evangelho do Cristo crucificado, ou seja, siga aquele que morreu por teus pecados lá na cruz. E assim você terá realmente a salvação da tua alma. E não se esqueça de meditar constantemente na palavra de Deus. O justo tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Deus te abençoe, tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, na presença e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. Amém?